Saiu o calendário 2026 da Fórmula 1 das corridas Sprint. Como já era esperado, na verdade foi vazado antes da hora, a organização do GP da Holanda, há um tempo atrás, soltou, acho que mais ou menos um mês, 2 meses atrás, ela vazou, meio que em comemoração, ela vazou que teria sprint no ano que vem, ela vazou o calendário inteiro. E hoje, no dia 16 de setembro, não vazou, agora sim foi publicado de maneira oficial pela própria Fórmula 1 o calendário da sprint. Vou colocar aqui na tela ao lado. Nós teremos China, como tivemos esse ano, Miami, e aí vem as novidades. Canadá, pela primeira vez, Silverstone volta a ter corrida sprint, Holanda, aqui vazou, e Singapura. Nós ficamos de fora, o Brasil pela primeira vez desde a criação das corridas sprint, desde 2021, quando foi criado. O Brasil sempre teve corrida sprint, acho que é a única praça, o único autódromo que sempre teve a sprint desde a sua criação, ficou de fora. Nós ficamos de fora junto com o Qatar, ficou de fora, Austin também fica de fora e Bélgica. Spa-Francorchamps de fora então das corridas sprints. A minha opinião é muito simples. A sprint, eu acho que ela veio para ficar. Eu gosto do formato, eu acho que precisa ser melhorado. Mas qual que é a grande vitória da corrida sprint? No final de semana de corrida normal, eu, talvez você que está aqui assistindo esse vídeo, nós somos viciados em Fórmula 1. A gente assiste tudo. A gente assiste treino livre do GP da Austrália. Estou falando por mim, pelo menos. Eu não vou perder nenhum, trabalhando ou não trabalhando. Mesmo quando eu não estava criando conteúdo sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, eu assistia todos os treinos, independente dos horários. Não são todas as pessoas que são assim. A maioria, grande maioria, não é. Mesmo aquelas que compraram o ingresso e vão nos autódromos. Então o que acontece? A corrida sprint ela acaba deixando todo o final de semana com alguma coisa importante. Todos os dias acontece alguma coisa. O primeiro treino acaba sendo movimentado do início ao fim, porque é o único treino. À tarde você já tem uma classificação, então a sexta-feira bomba no autódromo, todas as arquibancadas lotadas. O sábado você tem corrida, outra classificação e domingo você tem outra corrida. Então acaba que tudo fica movimentado. Isso, para quem está realizando, para a organização do GP, é sensacional. Você lota os 3 dias. Sem a sprint, final do ano, o campeonato já está meio que decidido. Por exemplo, nesse ano, sem a sprint, você vai ver os autódromos meio vazios na sexta-feira, sábado de manhã. Então, é muito positivo por esse lado. O que eu acho? A sprint ela precisa ser mais importante para os pilotos. Exemplo, Brasil. Por que a sprint no Brasil é a melhor sprint de todas? E aí não é porque eu sou brasileiro, não é querendo ser bairrista, mas Interlagos funciona muito bem para sprint. Você precisa de uma reta longa, com DRS e uma freada forte depois. E, principalmente, antes dessa reta longa, uma curva que não precisa de tanto downforce, que é o caso da junção de Interlagos. Então, mesmo que o piloto está disputando um ponto só, ele acaba arriscando a ultrapassagem porque ela não é tão arriscada. Ele tem uma longa reta para fazer, uma freada forte que vai possibilitar ele para cima e fazer ultrapassagem. GPs como Singapura e Zandvoort, sabe, é um trenzinho. Ninguém vai querer se arriscar disputando um ponto só. Para mim, esse é o maior defeito da sprint. A sprint ela dá 8 pontos para quem vence e a diferença para trás é de 1 ponto só. Eu acho que para tornar a sprint mais interessante, precisa ter mais pontos. Os pilotos precisam ter mais pontos para poder pensar que aquela ultrapassagem vale a pena ele arriscar, porque são mais 2, 3, 4 pontos a mais que ele vai conseguir. Para acontecer isso, se você aumentar no formato atual os pontos da sprint, você vai ter um problema com a corrida principal, que vai ficar igual ou muito próximo. E aí a sprint passa a ter praticamente o mesmo peso da principal, o que também não é legal, porque ela chama a principal por uma razão. Então, eu acho que o formato todo deveria ser alterado. Na minha opinião, sempre defendi isso. Eu acho que pontuação, ela deveria ser até o último colocado. Eu não vejo sentido nenhum o cara chegar em 20º colocado em todas as corridas e em uma única corrida ele chega em 10º. Aí ele vai ficar na frente do cara que chegou em 12º em todas as corridas, mas não pontuou nenhuma corrida. Isso não é justo. Eu acho que o cara que chega em 19º, ele foi melhor que o cara que chegou em 20º.
Então deveria pontuar, na minha opinião, todos os pilotos, do primeiro ao 20º. Para acontecer isso, você aumenta a pontuação da corrida principal. Então, um exemplo, você poderia dobrar a pontuação da principal, ao invés de 25, o cara passa a ganhar 50, um exemplo. E aí a sprint, de repente, pega 50% dessa pontuação. O cara ganhou a sprint, ele ganha 25, 30%, ou seja, já dá uma melhorada nesse cenário da sprint e eu acho que faz uma justiça com a corrida principal. Essa é a minha opinião. Dos GPs que vão ter sprint, precisa, se for ter só 6, que é o caso, sempre foi até aqui, vai ser no ano que vem também, só 6 corridas sprints, eu acho que era necessário priorizar corridas que, nesse formato de pontuação, de 8 pontos apenas, diferença de 1 ponto para o outro, deveria priorizar praças, autódromos que promovem uma boa disputa, que o piloto vai acabar se arriscando um pouquinho, mesmo que for só por 1 ponto. Interlagos, acho que Silverstone faz uma boa corrida sprint, e Austin não, desculpa. Austin pode fazer também, mas eu estava falando em Áustria. Áustria faz boas corridas. Então eu acho que essas não deveriam sair. Interlagos, Silverstone e Áustria. Austin talvez, mas aí se for ter Miami ou não, Miami inclusive se fala até de levar a corrida de Miami para uma corrida noturna. Agora, Singapura e Zandvoort não faz o menor sentido. O Zandvoort inclusive, ano que vem é o último ano. Ficou meio que um prêmio de consolação. A gente sabe que tem muita coisa comercial por trás, mas eu acho que tem que prevalecer o show. Se não a sprint, que é uma ideia legal, eu acho que ela veio para ficar, acho que foi um teste que funciona. E todas as categorias têm, hoje em dia, de Stock Car, Fórmula 2, Fórmula 3, todas têm 2 corridas no final de semana. Se fala até em criar sprints, talvez até em todos os finais de semana no futuro. Isso pode comprometer um pouquinho o teto de orçamento, o que também não impede de aumentar o teto de orçamento, porque quando esse teto foi criado logo pós-pandemia, em 2021, foi o primeiro ano dele, era uma outra realidade. A Fórmula 1 passava por uma série de dificuldades financeiras e tudo, a Liberty ainda não tinha dado esse boom, Netflix e tudo, não tinha entrado ainda. Então hoje o teto de orçamento que está em torno de 135 milhões, já dá para subir um pouquinho, porque as equipes já estão com caixa para fazer isso. As equipes já conseguem, com sobras, atingir esse teto numa boa e sobrando muito. A gente tem patrocinadores hoje pagando já quase o teto. O prêmio de arrecadação por pontuação do primeiro colocado já supera o teto. A Fórmula 1 hoje está arrecadando mais de 2 bilhões de dólares. A gente sabe que desse valor de 2 bilhões de dólares, mais ou menos 25% é dividido em partes iguais e 25% é dividido de acordo com a pontuação. Então, esse teto, na minha opinião, já dá para subir um pouquinho, para de repente ter sprints em todas as corridas. Falei isso em outros vídeos, falei inclusive na conversa com o Felipe Drogovic, que inclusive foi publicada ontem na íntegra aqui no YouTube, para quem não tiver assistido, minha live que eu tive com ele lá na outra rede. Falei para ele que eu acho que sim deveria testar pelo menos 1, 2 vezes no ano um grid invertido na sprint. Eu acho que, assim, eu também sou adepto a não mudar tanto o esporte, mas é inevitável que o esporte ele vai evoluindo ao longo dos anos. Então, o grid invertido é óbvio que você perguntar para a McLaren, ela vai odiar. Mas se perguntar para uma Haas, para uma Sauber, para uma AlphaTauri, AlphaTauri nem existe mais, Racing Bulls, essas equipes menores, elas teriam a possibilidade de largar lá na frente, e se a sprint estiver valendo mais pontos, você imagina Max Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc saindo lá de trás, precisando escalar o pelotão, porque vale ponto o suficiente para eles se arriscarem para isso. E você vai ver um álbum da vida liderando a corrida, você vai ver uma Haas liderando uma corrida, um Berman de repente lá na frente, o Bortoleto lá na frente liderando uma corrida e defendendo com todas as forças do mundo, não só porque pode ser uma vitória inesperada, mas também porque esses pontos são muitos pontos que podem fazer a diferença no final do ano para a equipe ficar melhor colocada e ganhar essa bolada a mais aí da distribuição das equipes. Então, na minha opinião, eu testaria a sprint invertida, mas o tema do vídeo é sobre o novo calendário da sprint e eu desaprovo total. Interlagos não deveria ficar de fora, não porque somos do Brasil, mas porque é a melhor sprint, e outras também como Áustria não deveria ficar de fora.
Comenta o que você acha, o que você achou dessa decisão que foi vazada, antecipada. A gente chegou a postar quando a organização do GP de Zandvoort soltou isso lá atrás. E agora, hoje, nesse dia de 16 de setembro, foi confirmada pela própria Fórmula 1. Qual a sua opinião sobre as sprints, possível grid invertido, essa é a minha ideia da pontuação e desse calendário da sprints? Inclusive, se não segue a gente, não custa nada. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. A partir de agora eu vou começar a soltar vários vídeos sobre opiniões, sobre notícias que acabou de sair. Então, se você quiser se manter atualizado, na outra rede são vídeos mais curtos, que é a mesma coisa dos shorts daqui, são vídeos curtos, diretos, informações técnicas, alguma coisa muito direta. Aqui eu vou falar com mais calma, aqui eu vou dar minha opinião pessoal de algumas coisas, tentar atualizar vocês. Então, para quem não segue ainda, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva, liga o sininho das notificações, curte o vídeo, porque só assim o algoritmo entende que o vídeo tem potencial. Compartilha com teus amigos. A partir de hoje eu vou soltar vários vídeos aqui sobre opiniões. Obrigado para todo mundo que nos prestigia.